Eu precisava de um tempo longe de tudo. A cidade estava sufocando, o trabalho me drenando, e eu sentia que se não parasse, ia desmoronar. Achei um lugarzinho de aluguel por temporada, no alto da serra, afastado do barulho e do movimento. As fotos mostravam uma casinha rústica de madeira, rodeada de mata, com um quarto simples e uma lareira antiga. Exatamente o que eu queria. A dona da casa foi gentil nas mensagens, mas nunca apareceu pessoalmente. Disse que deixaria a chave numa lata de biscoito azul, em cima da prateleira da varanda. Assim que cheguei, fiz o que ela falou. Peguei a chave, entrei, coloquei minhas coisas no chão e suspirei. O silêncio ali era um alívio. Só que o silêncio, à noite, vira outra coisa. Na primeira madrugada, acordei por volta das 3 da manhã. O vento lá fora fazia as árvores rangerem. Até aí, tudo bem. Só que dentro da casa, havia outro som. Parecia um sussurro. Fraco, como se alguém estivesse falando baixo em outro cômodo. Levantei. Abri a porta do quarto. Tudo em silêncio. Revirei a casa, que era bem pequena, na verdade. Um quarto, a sala com a lareira, a cozinha americana e um banheiro minúsculo. Não havia ninguém ali. Voltei para a cama achando que tinha sonhado. Na noite seguinte, acordei de novo. O mesmo som. Sussurros. Mas dessa vez, vinham do canto do quarto. Exatamente onde havia uma janela coberta por uma placa de madeira pregada com pregos grossos. De dia, aquela janela me parecia só uma reforma mal feita. À noite, ela parecia respirar. Os sussurros aumentavam quando eu me aproximava da parede. Não dava para entender o que diziam, mas tinham ritmo. Como se alguém estivesse contando uma história baixinho, do outro lado da madeira. No terceiro dia, tentei ligar para a dona da casa. Nada. Mandei mensagem. Nenhuma resposta. Achei estranho, mas não queria bancar o paranoico. Afinal, era só uma hospedagem antiga no meio da mata. Mas naquela noite, algo mudou. Fui acordado não por sussurros, mas por uma voz clara. Masculina, baixa, bem perto do meu ouvido. Disse meu nome. Pulei da cama com o coração disparado. Acendi a luz. Nada ali. Só que dessa vez, reparei em algo. O colchão estava fora do lugar. Uns 2 dedos mais deslocado para frente. Como se alguém tivesse puxado ele durante a noite. Na manhã seguinte, decidi olhar melhor aquela parede da janela pregada. Usei uma faca da cozinha para puxar um dos pregos. Estavam gastos, enferrujados. A madeira que tapava a janela era estranhamente recente. Desparafusei 2 painéis até conseguir abrir uma fresta. Lá atrás, não havia vista nenhuma. A janela dava para dentro de um outro quarto. Um cômodo escondido, onde havia uma cama velha, um urso de pelúcia jogado no chão e algo pintado na parede com carvão ou fuligem. A frase: "Se você ouvir, não responda." Naquela noite, antes de dormir, empurrei o armário contra a janela selada. Acendi velas. Fiquei acordado, esperando. Era perto das 2 quando ouvi os sussurros começarem de novo. Só que dessa vez, estavam repetindo o que eu dizia. Eu testei. Falei: "E quem está aí?" E a voz do outro lado repetiu: "Quem está aí?" mas numa entonação diferente. Como se zombasse de mim. Então eu calei. A voz continuou, sussurrando frases que eu não compreendia. Palavras soltas, com sons arranhados, como se alguém tivesse esquecido como se fala. E por fim, ela disse algo que me gelou. "Não adianta trancar, você já escutou." Saí antes do sol nascer. Nem esperei o dia clarear. Abandonei a chave na varanda e corri pela trilha de barro até conseguir sinal no celular. Mandei uma mensagem para a dona, só dizendo: "Tem algo naquela casa. Você devia fechar aquele quarto." Ela me respondeu horas depois, com um texto curto. "Não era para você ter tirado os pregos." Foi minha esposa que encontrou a casa. Um sobrado antigo no interior de Minas, com varanda de madeira e vista para uma plantação.
O tipo de hospedagem que se aluga pelo celular mesmo, só para descansar uns dias e respirar ar puro. A dona parecia uma senhora simples, respondeu educadamente às mensagens. Disse que a casa era da família há gerações, e que estava vazia há mais de um ano. Tem cheiro de tempo, mas está limpa, ela comentou. Apenas não use o quarto dos fundos. Não tá preparado. Quando chegamos, já era fim de tarde. O sol derramava um laranja bonito pelos vidros das janelas, e a casa parecia saída de um livro antigo. Rangia um pouco quando a gente andava, e tinha cheiro de vela queimada, mas era acolhedora. No quarto principal havia uma cama grande, armário, e uma colcha de crochê que lembrava minha avó. O tal quarto dos fundos, no entanto, me chamava a atenção. A porta era diferente, de madeira mais escura e com um trinco torto. Nada demais, mas algo nela me dava uma sensação estranha. Como se não fosse só madeira, como se guardasse umidade por dentro. Na segunda noite, minha esposa acordou e me perguntou: Você ouviu isso? O quê? Um barulho, tipo alguém sentando numa cama. Levantei, fui até o corredor. O som vinha do quarto dos fundos. Era isso mesmo. Um estalo abafado. Como quando alguém se deita numa cama antiga. Me aproximei da porta. Coloquei o ouvido. Silêncio. Voltei para a cama dizendo que deviam ser os móveis se acomodando com o frio. Na terceira noite, eu levantei para ir ao banheiro e vi algo que me travou. A porta do quarto dos fundos estava entreaberta. Não lembro de ter coragem de empurrar. Apenas voltei devagar para o quarto e fechei a porta atrás de mim. Deitei com os olhos abertos, escutando os estalos vindo lá de dentro, seguidos de um barulho seco. Como se alguém estivesse coçando a palha da cama com as unhas. De manhã, fui até lá. A porta estava fechada de novo. Tranquei com cuidado. Mas na noite seguinte, havia algo ainda mais estranho. O cheiro. Veio do corredor. Um cheiro de palha molhada, mofo e barro. Como se tivessem cavado algo ali dentro. Destranquei a porta de manhã, curioso. O quarto estava do mesmo jeito das fotos, vazio, sem móveis, exceto por uma cama de palha encostada na parede. Só que, a palha estava amassada. Como se alguém tivesse deitado ali. Chamei a dona da casa. Contei tudo. Ela demorou a responder. Quando respondeu, disse apenas: Não entre mais aí. Foi onde meu irmão dormia. Eu perguntei o que ela queria dizer com aquilo. Ela me deixou no vácuo. No fim da tarde, recebi uma mensagem diferente. Só dizia: Não tente conversar com ele. Ele escuta. Naquela noite, não consegui dormir. Por volta das 2 da manhã, ouvi o mesmo barulho de sempre, palha se mexendo, alguém se levantando. Mas dessa vez, veio acompanhado de passos no assoalho. Corri até a porta. Estava destrancada. Lá dentro, a cama estava vazia. Mais molhada. Como se alguém tivesse acabado de sair de dentro dela. E as pegadas no chão levavam até a parede oposta, onde havia um pequeno buraco, do tamanho de uma cabeça, escavado no reboco. De dentro, vinha um som úmido. Como respiração com catarro. Um som, vivo. A gente foi embora no mesmo instante. Antes de amanhecer. No dia seguinte, a casa foi retirada do site de hospedagens. Nenhum anúncio. Nenhuma foto. Nada. Só uma frase deixada na última mensagem da dona. A cama só repousa quando está ocupada. Sempre viajei sozinho. Gosto do silêncio, da distância, da sensação de estar longe de tudo. Alugo hospedagens pelo celular, geralmente em lugares isolados. É mais barato e mais fácil do que lidar com hotel. Nunca tive problema. Até aquela vez. O anúncio dizia: chalé charmoso nas montanhas, ideal para descanso e introspecção. As fotos mostravam um espaço bonito, com lareira, estante de livros antigos e muitos espelhos decorando as paredes, espelhos grandes, ovais, dourados, alguns desgastados pelo tempo.
Tinha um ar retro, elegante até. Era exatamente o que eu buscava. Cheguei numa tarde fria, perto do pôr do sol. A estrada era de terra, estreita, e por um instante pensei que estivesse no caminho errado. Mas ali estava o chalé, escondido entre árvores altas, com uma varanda de madeira e um cheiro forte de madeira velha. A chave estava sob um vaso, conforme a instrução. Entrei e fui tomado pelo cheiro de cera e mofo. Os espelhos estavam em toda a parte. Não só nas paredes, mas também apoiados nos cantos, alguns no chão, encostados como se tivessem sido movidos de lugar recentemente. Logo na primeira noite, me senti observado. Foi enquanto lia um livro na sala. Um frio estranho me percorreu as costas, e tive a certeza de que alguém me olhava. Virei devagar, e nada. Só meu reflexo nos espelhos. O problema é que, num deles, o reflexo parecia ligeiramente atrasado. Dei risada. Achei que era cansaço da estrada, ou talvez vinho demais. Mas decidi cobrir 2 dos espelhos com um lençol que achei no armário. Me incomodava ver tantos rostos meus ao mesmo tempo. Eu sei que eram reflexos. Eu acho. Na segunda noite, o ar do quarto ficou pesado. Sonhei que estava preso do lado de dentro de um espelho, vendo a mim mesmo dormir. Mas quando acordei, ou achei que tinha acordado, vi meu reflexo continuar deitado por 2 segundos antes de me acompanhar. Levantei. Acendi a luz. Toquei o espelho da parede. Frio. Mas por algum motivo, jurei ter sentido o vidro vibrar de leve sob meus dedos. Como se alguém tivesse encostado do outro lado também. No banheiro, outro espelho me esperava. Dessa vez menor, redondo. Enquanto escovava os dentes, vi algo passar rápido por trás de mim. Virei com o coração disparado, a casa estava em silêncio. Mas no espelho, por uma fração de segundo, havia uma sombra. Muito mais alta do que eu. Na manhã seguinte, decidi ir embora. Tentei contatar a anfitriã, sem resposta. Preparei minhas coisas e fui até a porta. Mas a porta não abria. Tentei a chave. Nada. Fui até a janela da cozinha, trancada com parafusos do lado de dentro, que eu juro que não estavam ali antes. Algo estava errado. Muito errado. Voltei para a sala e vi, com o sangue gelando, que os espelhos cobertos estavam descobertos de novo. E um deles, aquele que eu tinha certeza de ter virado contra a parede, estava agora centralizado, refletindo a porta de entrada. Aos poucos, percebi. Os espelhos mudavam de lugar enquanto eu dormia. Naquela noite, a casa ficou mais fria que nunca. O vidro do espelho da sala embaçou, como se alguém respirasse do lado de dentro. Então surgiram palavras escritas com o dedo no vidro. Fique mais um dia. Corri. Me tranquei no quarto. Cobre todos os espelhos. Mesmo assim, senti o reflexo me observando. O teto estalava. As luzes piscavam. E lá pelas 3 da manhã, ouvi sussurros, vindo de dentro do espelho. No dia seguinte, quando o sol finalmente apareceu, tentei a porta de novo. Dessa vez, ela abriu como se nada tivesse acontecido. Corri até o carro sem olhar para trás. 2 semanas depois, o anúncio do chalé sumiu do aplicativo. Tentei buscar pelo nome da anfitriã. Não encontrei. Mas recebi um e-mail. Sem título. Sem texto. Só uma imagem em anexo. A foto era da sala do chalé. No centro da imagem, eu estava ali, parado diante de um espelho, olhando diretamente para quem tirava a foto. Mas eu juro por tudo que não havia ninguém comigo naquela casa. Tava procurando uma hospedagem rápida pro final de semana. Só queria dormir, cozinhar algo simples e ficar longe da internet. Achei uma casinha barata numa cidadezinha do interior, com boas avaliações, perto de uma represa. As fotos mostravam um lugar pequeno, mais limpo, cozinha americana, sala com sofá de couro e um quarto com cama de casal. Parecia perfeito. Reservei por 3 noites. Cheguei numa tarde abafada.
A casa era exatamente como nas fotos, exceto por um detalhe: havia um tapete largo no meio da cozinha que não aparecia em nenhuma das imagens do anúncio. Pensei que fosse só uma decoração nova. No primeiro dia, tudo correu bem. Fiz meu jantar, li um pouco e fui dormir cedo. Só que, pela madrugada, acordei com um barulho seco vindo da cozinha. Algo como uma porta sendo fechada com força. Fui até lá com o celular na mão, com a lanterna acesa. Nada. A cozinha estava do jeito que deixei. Mas notei algo estranho: o tapete estava fora do lugar. Dava para ver que havia sido arrastado. Ajoelhei, empurrando o tapete, encontrei uma alça de ferro embutida no piso. Um alçapão. Achei aquilo esquisito, porque nas fotos não tinha nada parecido. Mas era uma casa antiga, talvez fosse só um porão velho para guardar mantimentos. Levantei a tampa com esforço. Um cheiro forte de terra molhada e ferrugem subiu na hora. Acendi a lanterna do celular e desci os 2 primeiros degraus de madeira. A escada era estreita, e o chão de baixo era barro. Não cimento. Barro mesmo, como de cova recém-cavada. Nas paredes, marcas de garras, ou alguma coisa parecida. Também havia retratos rasgados, pedaços de madeira velha e, numa das paredes, nomes riscados à faca. Voltei para cima com o estômago revirado. Fechei o alçapão e empurrei o sofá por cima. Na noite seguinte, o barulho voltou. Mas dessa vez, era como batidas regulares vindo do piso da cozinha. Como se alguém estivesse subindo as escadas de dentro para fora. Tranquei a porta do quarto. Fiquei acordado até o dia clarear. Pela manhã, decidi ir embora. Escrevi para a anfitriã, dizendo que havia encontrado o porão e que ele não estava listado nas fotos. A resposta veio rápida, mas era curta demais. Não era para você ter aberto. Antes de sair, decidi fotografar o porão, para denunciar no aplicativo, caso precisasse. Mas quando voltei à cozinha, o tapete estava no lugar. O sofá, também. Empurrei tudo para checar. O alçapão havia sumido. Não tinha alça. Não tinha fresta. Nada. O piso era contínuo, como se nunca tivesse sido cortado. Olhei as fotos que tirei na noite anterior. Estavam todas corrompidas, com riscos e distorções. Em uma delas, entre o borrão, tinha algo me olhando por trás do alçapão aberto. Algo que não era humano. Os olhos eram muito fundos, e pareciam sorrir. Fui embora sem olhar para trás. Alguns dias depois, o anúncio da casa ainda estava no ar, com novas fotos. Todas iguais às de antes. Sem tapete. Sem porão. Mandei uma denúncia. Nunca obtive resposta. Mas, algumas semanas depois, recebi uma avaliação da anfitriã na plataforma. Ele dormiu em cima da porta. Mas a gente já abriu de novo. Tava procurando uma hospedagem rápida pro final de semana. Só queria dormir, cozinhar algo simples e ficar longe da internet. Achei uma casinha barata numa cidadezinha do interior, com boas avaliações, perto de uma represa. As fotos mostravam um lugar pequeno, mais limpo, cozinha americana, sala com sofá de couro e um quarto com cama de casal. Parecia perfeito. Reservei por 3 noites. Cheguei numa tarde abafada. A casa era exatamente como nas fotos, exceto por um detalhe: havia um tapete largo no meio da cozinha que não aparecia em nenhuma das imagens do anúncio. Pensei que fosse só uma decoração nova. No primeiro dia, tudo correu bem. Fiz meu jantar, li um pouco e fui dormir cedo. Só que, pela madrugada, acordei com um barulho seco vindo da cozinha. Algo como uma porta sendo fechada com força. Fui até lá com o celular na mão, com a lanterna acesa. Nada. A cozinha estava do jeito que deixei. Mas notei algo estranho: o tapete estava fora do lugar. Dava para ver que havia sido arrastado. Ajoelhei, empurrando o tapete, encontrei uma alça de ferro embutida no piso. Um alçapão. Achei aquilo esquisito, porque nas fotos não tinha nada parecido.
Mas era uma casa antiga, talvez fosse só um porão velho para guardar mantimentos. Levantei a tampa com esforço. Um cheiro forte de terra molhada e ferrugem subiu na hora. Acendi a lanterna do celular e desci os 2 primeiros degraus de madeira. A escada era estreita, e o chão de baixo era barro. Não cimento. Barro mesmo, como de cova recém-cavada. Nas paredes, marcas de garras, ou alguma coisa parecida. Também havia retratos rasgados, pedaços de madeira velha e, numa das paredes, nomes riscados à faca. Voltei para cima com o estômago revirado. Fechei o alçapão e empurrei o sofá por cima. Na noite seguinte, o barulho voltou. Mas dessa vez, era como batidas regulares vindo do piso da cozinha. Como se alguém estivesse subindo as escadas de dentro para fora. Tranquei a porta do quarto. Fiquei acordado até o dia clarear. Pela manhã, decidi ir embora. Escrevi para a anfitriã, dizendo que havia encontrado o porão e que ele não estava listado nas fotos. A resposta veio rápida, mas era curta demais. Não era para você ter aberto. Antes de sair, decidi fotografar o porão, para denunciar no aplicativo, caso precisasse. Mas quando voltei à cozinha, o tapete estava no lugar. O sofá, também. Empurrei tudo para checar. O alçapão havia sumido. Não tinha alça. Não tinha fresta. Nada. O piso era contínuo, como se nunca tivesse sido cortado. Olhei as fotos que tirei na noite anterior. Estavam todas corrompidas, com riscos e distorções. Em uma delas, entre o borrão, tinha algo me olhando por trás do alçapão aberto. Algo que não era humano. Os olhos eram muito fundos, e pareciam sorrir. Fui embora sem olhar para trás. Alguns dias depois, o anúncio da casa ainda estava no ar, com novas fotos. Todas iguais às de antes. Sem tapete. Sem porão. Mandei uma denúncia. Nunca obtive resposta. Mas, algumas semanas depois, recebi uma avaliação da anfitriã na plataforma. Ele dormiu em cima da porta. Mas a gente já abriu de novo. Eu nunca fui paranoico com essas coisas, mas também não sou ingênuo. Costumo levar uma câmera portátil sempre que me hospedo sozinho em casas afastadas. Não aquelas câmeras de espionagem, só uma pequena com visão noturna e microfone, que coloco voltada para a porta do quarto ou para a sala, dependendo do lugar. Era para ser só mais uma estadia tranquila. Uma casa térrea de madeira, numa área de sítio, sem vizinhos por perto. A anfitriã foi simpática. Disse que o último hóspede havia saído fazia 2 dias e que eu estaria completamente sozinho. Era isso que eu queria. No primeiro dia, explorei a casa, simples, mas confortável. Um sofá grande na sala, piso de tábua corrida, e uma cozinha em formato de L que dava direto para a varanda. Havia também um corredor com 2 quartos, um era o que eu usaria, o outro parecia trancado. Não dei importância. Instalei minha câmera na prateleira, voltada para o sofá e para a porta da frente. Naquela noite, dormi bem. Mas, ao acordar, notei que a câmera tinha se deslocado. Ela ainda estava gravando, mas tinha virado alguns graus pro lado, como se alguém a tivesse empurrado sem querer. Fiquei intrigado, mas pensei, talvez eu tenha esbarrado nela. No segundo dia, saí para caminhar. Voltei no fim da tarde, tomei banho e fui deitar. Mas não dormi direito. Tive a sensação de ouvir passos na varanda. Leves. Pausados. Como se alguém estivesse ali só para ver se eu estava acordado. De manhã, fui revisar as imagens da noite anterior. Era por volta das 2h45 quando o microfone captou um som. Baixo. Quase imperceptível. Um sussurro vindo de dentro da casa. A voz dizia: "Você tá escutando?" O som vinha de perto da câmera. Mas não havia ninguém no vídeo. Nenhuma sombra. Nada. Dei pausa. Revi. Repeti. O mesmo sussurro. Frio na espinha.
Mandei um áudio para um amigo técnico de som, perguntando se aquilo podia ser interferência ou algum tipo de bug. Ele respondeu depois: "Não parece interferência. Tem reverberação ambiente, como se a voz estivesse mesmo dentro do cômodo." Naquela noite, dormi com a porta do quarto trancada. Mas às 3 da manhã, acordei com um barulho seco, a porta da sala se fechando com força. Corri para frente da câmera. Ela ainda estava ligada. Na manhã seguinte, corri para conferir a gravação. Dessa vez, vi algo. Exatamente às 3h07, a câmera tremeu. Depois, captou um ruído metálico, como unhas batendo no chão de madeira, e então, novamente, a voz. "Por que você me filma?" E dessa vez, a câmera desligou sozinha. Nunca desligou antes, e não havia nenhuma falha na energia. Empacotei tudo e fui embora imediatamente. No caminho, recebi uma mensagem da anfitriã. Ela só dizia: "A câmera dele sempre cai no terceiro dia. Você ficou só 2 noites. Boa escolha." Foi uma viagem meio improvisada. Eu estava voltando do interior de Goiás para BH, e no caminho decidi procurar uma hospedagem rápida pelo aplicativo. Queria só um lugar para passar a noite e seguir viagem cedo no outro dia. No mapa apareceu uma opção curiosa: casa rústica, Sombra das Pedras, ideal para quem busca silêncio total. As fotos mostravam uma casa antiga, meio de fazenda, com muros de pedra, janelas verdes e um banco sob uma árvore enorme. O preço era muito baixo. Tipo, suspeitamente baixo. Mas as avaliações eram ótimas, todas dizendo que o lugar era calmo demais, que o silêncio era profundo, e que a escuridão era tão boa quanto dormir no útero. Aquilo me deixou meio desconfortável, mas pensei: povo poético demais. Reservei. Quando cheguei na região, o GPS indicava que eu já estava a poucos metros da casa. Mas não tinha nada ali. Nada. Só estrada de terra, mato alto e um trecho de pedras soltas. Voltei um pouco, refiz o trajeto. Dei umas 3 voltas. O ponto exato do mapa indicava um terreno vazio. Nem ruínas, nem marcas de fundação. Nada. Liguei para a anfitriã. Chamada caiu direto na caixa postal. Fiquei ali parado, olhando para o mato e pensando que tinha sido enganado. Decidi procurar outra hospedagem mais próxima. Quando estava voltando para o carro, o sol começou a descer atrás das montanhas. E foi então que a casa apareceu. Juro por tudo, não estava lá antes. Surgiu devagar, como se a luz do entardecer revelasse sua forma. Primeiro o telhado, depois as paredes. Quando percebi, ela estava ali. Do jeitinho das fotos. Como se sempre tivesse estado. Senti uma onda de arrepio. Mas ao mesmo tempo, algo me puxava para dentro. Como se a casa me aceitasse. Caminhei até a porta. Estava entreaberta. O interior era simples, rústico. Cheiro de terra molhada e madeira antiga. O silêncio era absoluto, não havia nem o som de grilos ou vento. Era como estar dentro de uma caverna. No quarto, uma cama arrumada, lençóis limpos. Sobre o criado mudo, um bilhete manuscrito. Só não olhe pela janela depois da meia-noite. Fingi que era brincadeira. Mas travei a janela mesmo assim. Por volta das 23 horas, a casa começou a chiar. Um som seco, como de algo se esticando, tensionando. E depois, o barulho de passos do lado de fora. Lentos. Arrastados. E uma respiração pesada, que parecia em me procurar. Fiquei imóvel. À 0h02, ouvi alguém bater na janela. Uma batida só. Firme. A cortina se mexeu sozinha, como se alguém tivesse passado o dedo por ela. Me escondi sob os cobertores, como uma criança. E então, veio o sussurro. Baixo, abafado, de dentro da parede. Você nos vê agora. Não dormi. Esperei o dia clarear. Quando saí do quarto, a luz do sol já entrava pela porta da frente.
Mas lá fora, a casa não existia mais. Era só um descampado, com grama baixa e um amontoado de pedras no lugar onde havia varanda. Atrás de mim, ainda dentro da casa, ouvi um último sussurro. A gente só vive no escuro. E você também. Corri. Nunca mais achei o anúncio. Nem a localização. Mas até hoje, quando estou dirigindo à noite por estradas vazias, e o céu tá sem lua, às vezes, consigo ver o contorno da casa entre as árvores. Esperando. Eu nunca gostei muito dessas hospedagens alternativas, mas viajei sozinho pro litoral de Pernambuco, fora de temporada, e os hotéis estavam todos fechados ou absurdamente caros. Então, resolvi alugar uma casa por aplicativo, dessas em que o anfitrião libera o acesso por um código. A casa era simples, mas charmosa, piso de cerâmica fria, móveis antigos e uma varanda com rede de frente pro mato. No anúncio dizia que tinha 2 quartos, mas como eu estava sozinho, nem liguei. Peguei o da frente, larguei a mochila, fiz um café e sentei na rede para relaxar. A primeira coisa estranha aconteceu ainda no final da tarde. Eu tinha deixado a porta do segundo quarto, o tal que não ia usar, encostada. Mas, ao passar pelo corredor, vi que ela estava escancarada. Achei que era o vento, fechei e tranquei com a chave que estava na fechadura. Mais tarde, quando fui tomar banho, ouvi um barulho seco vindo de lá. Tipo madeira rangendo, ou cama se mexendo. Pensei, gato, talvez? Mas a casa era toda fechada. Fui até o quarto. A porta estava aberta de novo, mas a chave ainda girada, travada. Isso me fez parar. Como a porta abriu com a chave travando por dentro? Acendi a luz. Era um quarto vazio, sem cama. Só um colchão velho encostado na parede, e uma cadeira de balanço antiga. A luz tremeluziu. Senti o ar gelar. No chão, bem no centro do quarto, tinha uma marca redonda no piso, como se alguém tivesse desenhado algo com carvão, e depois tentado apagar. Me aproximei para olhar, mas a luz apagou sozinha. Voltei para trás na hora. Fechei a porta com força e empurrei um móvel contra ela. Tentei esquecer. Tomei um chá, li um pouco, fui deitar. Às 2h16 da madrugada, ouvi passos. Dentro da casa. Eram passos descalços, arrastando. Lentamente, vinham pelo corredor. Pararam na porta do meu quarto. O trinco girou devagar. E a porta começou a abrir, sem barulho. Suavemente. Mas ninguém entrou. Eu só via escuridão. Só ouvia a respiração. Uma respiração aguda, como se fosse de uma garganta ferida. Fechei os olhos. Quase desmaiei de medo. De manhã, não quis nem passar perto do outro quarto. Arrumei minhas coisas e fui embora. Deixei a chave na caixa, como mandava o anúncio. No caminho, parei num mercadinho e puxei papo com o senhor do caixa. Comentei da casa, descrevi a localização. Ele franziu a testa e falou: "A da curva do eucalipto?" "Essa mesmo." Ele ficou calado um instante, depois soltou, baixo: "Uai, mas aquela casa foi fechada depois do caso da moça. Aqui se matou no quarto dos fundos, quando ainda era pensionato." Eu não disse nada. Só saí. Mas naquela noite, já no hotel de outra cidade, o app me notificou uma nova variação. Hóspede educado. O quarto que ele escolheu estava vazio, mas ouvimos movimentos no outro. Estamos verificando. Só que, eu estava sozinho. Eu e minha namorada decidimos passar um fim de semana nas montanhas, num chalezinho fofo que ela encontrou por aplicativo. As fotos mostravam uma vista linda, lareira, muita madeira de demolição e janelas enormes de vidro. Parecia ideal. Chegamos à noite, sob neblina espessa. A estrada era de terra e mal iluminada. O chalé ficava isolado, cercado por mata. Na entrada, havia uma pequena placa com o nome do lugar, mas alguém tinha arranhado a madeira com tanta força que o nome estava ilegível. A chave estava numa caixinha de metal presa ao batente, como combinado.
Entramos, acendemos as luzes e demos uma olhada geral. Tudo parecia em ordem, exceto por um detalhe incômodo: os espelhos. Havia pelo menos 5, todos antigos, em molduras pesadas, pendurados em locais estranhos, atrás da porta, em cima da pia da cozinha, no corredor estreito, e 2 no quarto. Mas o pior era que eles não refletiam direito. Eu sei que parece bobagem. Mas, por exemplo, na cozinha, eu aparecia meio atrasado. Tipo, virava o rosto e o reflexo demorava um segundo para acompanhar. Minha namorada até comentou: "Que estranho, parece efeito de câmera lenta." No quarto, foi pior. Havia um espelho grande em frente à cama. Ela sugeriu que a gente cobrisse com um lençol, porque o reflexo estava errado. Errado como? O que a gente via não era a gente, exatamente. Eram versões ligeiramente diferentes. Minha barba parecia maior. Ela tinha uma cicatriz que não existia. E os reflexos ficavam olhando, mesmo quando a gente desviava o olhar. Decidimos dormir cedo. No meio da madrugada, acordei com um barulho de vidro sendo riscado. Tipo unha arranhando o espelho. Me levantei devagar, fui até o quarto de hóspedes, que estava vazio, e dei de cara com o espelho do corredor totalmente embaçado. Só que fazia frio, e eu não tinha nem encostado ali. E então vi uma mão, do outro lado do espelho, marcando o vidro por dentro, como se pressionasse com força. A marca escorria lentamente para baixo. Eu recuei, trêmulo. E juro, meu reflexo não me acompanhou. Voltei pro quarto, acordei minha namorada. Ela, pálida, disse: "Eu sonhei com uma versão minha, sem boca." Ela estava presa dentro do espelho, tentando sair. Não falamos mais nada. Começamos a arrumar tudo às pressas, ainda no escuro. Enquanto isso, os espelhos da casa começaram a trincar um por um. Cada estalo parecia uma risada abafada. Saímos correndo, quase esquecendo a mochila. No caminho de volta, o carro parou sozinho. Isso mesmo, desligou, no meio da estrada de terra. Quando fui tentar entender, vi pelo retrovisor lateral algo se movendo dentro do porta-malas. Não quis saber. Tranquei tudo e esperei o motor voltar. 2 semanas depois, recebi um e-mail da plataforma pedindo avaliação da estadia. O estranho foi a foto da propriedade, o chalé não aparecia na imagem. Era só floresta. Cliquei no perfil do anfitrião e deu erro. Link quebrado. Tentei pesquisar no mapa, e nada. Nenhuma casa naquele ponto. Só árvores. Eu estava viajando a trabalho e resolvi economizar ficando numa casa alugada por aplicativo, dessas que você entra com código e sai sem ver o dono. A descrição dizia que era aconchegante, com um porão reformado ideal para quem precisa de silêncio absoluto. Como eu precisava terminar uns relatórios, achei perfeito. A casa parecia normal. Bem cuidada, com móveis simples, tudo limpo. Havia um corredor comprido com uma porta de madeira no fim, que dava acesso ao tal porão reformado. Desci no primeiro dia. Tinha um sofá velho, uma escrivaninha, abajur de canto e um quadro na parede com uma paisagem sem graça, tipo, um campo sem fim sob céu nublado. O lugar era frio, mais do que o andar de cima. Mas tranquilo. Até que, por curiosidade, abri o armário da cozinha onde ficava o roteador, e lá encontrei um envelope com a planta original da casa. Peguei para ver por diversão. E reparei em algo bizarro: o porão não estava desenhado ali. Quer dizer, ele existia, eu estava usando. Mas no mapa oficial da casa, só tinha fundação, nada além disso. Nenhuma escada, nenhum ambiente abaixo da sala. Aquilo me deixou inquieto. Mandei mensagem pro anfitrião perguntando: "Só por curiosidade, essa casa sofreu alguma reforma grande?" O porão não aparece na planta. A resposta veio curta, sem educação: "Não recomendo usar o porão à noite." Só isso. Fiquei meio bolado. Mas naquele mesmo dia, por volta das 22 horas, eu estava trabalhando lá embaixo quando percebi algo estranho na iluminação. O abajur começou a chiar, como se tivesse entrando em curto.
Quando olhei para o quadro na parede, o campo da paisagem parecia mais escuro do que antes, como se o céu tivesse carregado de tempestade. Eu juro, parecia ter movimento nas nuvens. Subi para respirar, mas a escada estava mais longa. Tipo, eu lembrava de uns 12 degraus. Mas subi uns 20 e ainda não tinha chegado na sala. Quando finalmente saí, me senti tonto. Sentei no sofá da sala e dormi ali mesmo. Na manhã seguinte, desci com o celular gravando. Só para garantir. Revi a gravação depois, e percebi algo absurdo. Na filmagem, o porão era diferente. No vídeo, o chão tinha azulejo quebrado. O quadro da parede estava virado para baixo. E em vez da escrivaninha, havia uma cadeira de rodas velha, no canto, coberta por um pano manchado. Mas enquanto gravava, eu via tudo como no dia anterior, limpo, arrumado. As imagens não batiam com o que meus olhos viam. Naquela noite, ouvi passos no andar de baixo. Mas o porão não tem entrada por fora. Peguei uma faca da cozinha, desci devagar, e achei a porta trancada por dentro. Trancada. Por dentro. No dia seguinte, fui embora sem avisar ninguém. Mandei uma mensagem pro anfitrião dizendo que precisava sair antes do previsto. Ele só respondeu: fez bem. Às vezes, o quarto resolve ficar. Nunca mais reservei casa com porão. E toda vez que vejo um quadro de paisagem cinza, eu evito olhar muito tempo. No começo parecia só uma escapada merecida. Depois de meses estressado com o trabalho, aluguei uma casa de praia afastada da cidade, numa vila onde mal pegava sinal de celular. O anúncio dizia: perfeita para desconectar do mundo e relaxar. E era isso mesmo que eu queria. Só não esperava que o mundo literalmente parasse ali dentro. A casa era linda, mas antiga. Fachada branca descascada, janelas de madeira azul claro, vista direta para o mar. Por dentro, tudo simples, redes, móveis rústicos, cheiro de sal no ar. No primeiro dia, cheguei ao entardecer. Deixei minhas coisas no quarto dos fundos e fui até a praia ver o pôr do sol. Caminhei até escurecer. Quando voltei, a casa estava na penumbra, mas estranhamente não escurecia por completo lá dentro. Era como se uma luz de fim de tarde ficasse presa ali. Não dei muita importância. Achei que fosse o reflexo da lua ou cansaço meu. Foi só no segundo dia que notei algo bizarro. Eu tinha deixado um copo com gelo em cima da pia. Quando voltei da praia, horas depois, o gelo ainda estava inteiro. Nem derretido. Olhei o relógio de pulso, 16h14. Olhei no celular, 16h14. Pensei, pô, bateria travou. Mas ao abrir o notebook, também marcava 16h14. O tempo não tinha andado. Sai correndo para fora da casa. E aí o celular pegou o sinal de novo. As horas passaram. 18 horas, o céu escurecendo. O mar mudando de cor. Voltei para dentro da casa, e era como se tudo lá dentro ainda estivesse preso no final de tarde. Os relógios parados. O gelo intacto. A luz laranja atravessando as janelas. A cada vez que eu entrava, era sempre 16h14. No terceiro dia, tentei fazer um teste. Coloquei uma vela acesa na mesa e fiquei sentado, olhando. Esperei por mais de 1 hora, ou pelo menos foi o que senti, e a vela não queimava. Nenhuma cera escorria. O fogo nem tremulava. Foi aí que percebi, lá dentro, nada envelhecia. Nem eu. Nem o tempo. Nem o som. Fiz um novo teste, deixei um alarme armado para tocar dentro da casa, e saí para a praia. Quando voltei, nada. O alarme ainda marcava: faltam 3 minutos. 3 minutos que nunca chegavam. Mas o mais estranho aconteceu à noite. Eu estava dormindo no sofá da sala, depois de tentar entender o que estava acontecendo, quando ouvi uma voz muito baixa. Como uma gravação antiga sendo tocada lentamente. A voz dizia: você ficou tempo demais. Levantei assustado.
Olhei ao redor. Não havia ninguém. Foi aí que percebi o retrato sobre a lareira. Antes era só uma pintura qualquer, um barquinho no mar. Mas agora, o barquinho estava virado, como se tivesse tombado. E havia algo dentro da água. Um vulto escuro. Humanoide. Toquei no quadro. Frio como gelo. Acordei no dia seguinte com a luz do sol entrando. A vela tinha derretido. O gelo tinha sumido. Os relógios voltaram a andar. Como se eu tivesse quebrado o encanto. Fui embora sem olhar para trás. Na estrada, parei numa vendinha para pegar um café. Comentei com a moça do balcão que tinha ficado na casa da curva da enseada. Ela me olhou estranho. Aquela casa? Tem gente que diz que quando você entra ali, o tempo não te acompanha. Já sumiram 2 casais por lá. A gente evita alugar, mas volta e meia aparece online de novo, em nome diferente. Desde então, tenho pesadelos com aquele horário. Sempre 16h14. Sempre aquela luz laranja entrando pelas janelas. E aquela voz, ao fundo, repetindo. Você ficou tempo demais. Foi uma amiga que me indicou a casa. Disse que era linda, confortável, bem localizada, e com um preço ótimo. Segundo ela, o anfitrião era discreto e deixava a chave num cofre eletrônico ao lado do portão. Você chegava, entrava, e ficava totalmente à vontade. Nada de recepções, nada de gente estranha cruzando o seu caminho. E realmente era assim. Só que, estranhamente, naquela casa, nada refletia. Era como se o lugar tivesse alguma versão à imagem das pessoas. E eu só percebi isso quando já estava completamente instalada. Era uma casa moderna, com móveis minimalistas, tudo em tons neutros. Sala com janelas amplas, cozinha aberta, 2 quartos e um banheiro com espelho enorme sobre a pia. Lembro que na primeira noite, depois de um banho quente, fui escovar os dentes e percebi que meu reflexo não estava ali. Achei que fosse o vapor. Limpei com a toalha. Nada. O espelho mostrava o banheiro inteiro, mas onde eu deveria estar, só havia vazio. Nada. Nenhum contorno. Nem sombra. Foi aí que voltei até a sala. Tinha uma estante com portas de vidro. Olhei fixamente, esperando me ver refletida. Mas não. Era como se eu não existisse para superfície alguma ali. Pensei em espelhos falsos, em efeito de iluminação. Mas aquilo não era normal. Afinal, eu via o resto do ambiente refletido perfeitamente. Só eu que não aparecia. Na segunda noite, comecei a escutar um choro abafado vindo do quarto de hóspedes. Achei que fosse da casa ao lado, talvez uma criança pequena, ou alguém vendo TV tarde. Mas o som era dentro da casa. Na terceira noite, resolvi dormir com a porta trancada. Foi nesse dia que sonhei com uma mulher de vestido preto, parada no banheiro, olhando para frente, mas sem ter reflexo no espelho. Ela se virava lentamente na minha direção, e seus olhos eram como os vidros da casa, opacos, inexpressivos. Acordei de madrugada suando. Fui ao banheiro acender a luz. E ali, por um segundo, só um segundo, eu vi um vulto passar por trás de mim. Mas nada refletido no espelho. Comecei a pesquisar sobre a casa. O endereço levava a um sobrado registrado em nome de uma empresa de hospedagem que usava nomes diferentes a cada semana. Sem site, sem contato fixo. Foi então que encontrei um comentário antigo num fórum, mencionando a casa. Fiquei lá em 2017. Tudo parecia ótimo até eu perceber que não conseguia me ver em nenhum reflexo. Desde então, toda vez que olho no espelho em casa, vejo algo atrás de mim. Como se eu não tivesse saído de lá de verdade. Fechei o notebook na hora. Arrumei as malas e fui embora ainda de madrugada. Antes de sair, fui até o banheiro uma última vez. Queria ter certeza de que era só uma ilusão, um surto, algum tipo de distúrbio perceptivo. Acendi a luz. Olhei para o espelho. E por um instante, só um instante, vi 2 reflexos. Um era o meu. O outro era da mulher de vestido preto,
parada atrás de mim. Mas só ela se mexia. Desde que saí daquela casa, tenho evitado todos os espelhos. Mas às vezes, sem querer, passo por vitrines, por janelas, e percebo. Meu reflexo demora um pouco mais para me acompanhar. Como se a casa ainda me tivesse lá dentro. Era uma casa antiga, de madeira, enfiada no meio de um vilarejo serrano. Aluguei porque queria me desligar de tudo por uns dias. Sem vizinhos, sem cidade. O anúncio dizia refúgio rústico com lareira e trilhas próximas. E realmente, o lugar parecia saído de um filme de inverno, tudo de bom gosto, silencioso, com um cheiro de madeira antiga que dava um certo aconchego. Cheguei no fim da tarde. O anfitrião havia deixado a chave dentro de uma caixinha num dos degraus do alpendre. A casa tinha 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, só isso. Ou pelo menos era o que parecia. Na segunda noite, enquanto explorava o porão de lenha pela lateral da casa, reparei numa grade de madeira presa à parede. Mexi, e ela se soltou com facilidade. Atrás dela, uma porta de ferro antiga, com uma tranca pesada. Nada disso constava nas fotos do anúncio. Usei uma chave enferrujada pendurada num prego ali perto, e a porta rangeu com um barulho agudo quando se abriu. Dentro, encontrei uma escada de pedra. O ar lá embaixo era pesado, úmido, com cheiro de pano molhado e algo doce, apodrecido. A primeira coisa estranha foi o espelho. Ele estava bem no meio da parede do cômodo subterrâneo. Era um espelho grande, ovalado, com moldura preta e ganchos enferrujados. Mas não refletia direito. Não sei explicar, a imagem vinha com um leve atraso, como se tivesse um segundo de delay. Tipo espelho de parque de diversão, mas sem deformar. Do lado do espelho, tinham 3 cadernos antigos, com capa dura e títulos rabiscados à mão. Peguei o que estava por cima. Era um tipo de diário. A letra era inclinada, densa. A primeira frase me arrepiou. O espelho acorda à noite. Continuei lendo. Aparentemente, ali viveu uma mulher chamada Beatriz, em 1947. Ela morava na casa com a mãe, que, segundo ela, ouvia vozes dentro das paredes. Beatriz começou a escrever que via vultos dentro do espelho, coisas que não estavam ali na vida real. Primeiro pequenas luzes, depois olhos, depois ela mesma, mas fazendo gestos diferentes. A última página estava rasgada, mas dava para ler uma parte. Hoje minha mãe entrou no espelho. Ela não falou nada. Só me olhou como se quisesse que eu seguisse. Naquela noite, sonhei com uma mulher me chamando do espelho. Acordei suando, com um som de algo batendo levemente no chão do quarto acima, mas não tinha mais ninguém na casa. Quando desci no outro dia para guardar os cadernos de volta, o espelho estava coberto por um pano preto, que eu não lembrava de ter colocado. No momento em que toquei no pano para tirar, a luz do porão se apagou sozinha. Eu juro, mesmo no escuro total, eu consegui ver minha silhueta no espelho. Mas ela se mexia levemente, de um jeito que eu não estava fazendo. Como se minha cópia ali tivesse vida própria. Quando a luz voltou, o reflexo voltou ao normal. Mas bastou aquilo para me convencer a sair da casa no mesmo dia. Antes de ir, deixei os cadernos no mesmo lugar, tranquei a porta de ferro, e encaixei a grade de madeira na frente de novo. Fiz isso mais por medo do que por respeito. 2 semanas depois, o anúncio da casa sumiu do aplicativo. Procurei pelo nome da rua, pelas coordenadas, nada. A casa não estava mais listada em lugar nenhum. Como se nunca tivesse existido. E até hoje, quando passo por qualquer espelho em lugar silencioso, eu evito olhar direto por mais de alguns segundos. Porque eu tenho medo de ver que o reflexo está atrasado de novo. Não se esquece de deixar o like, isso ajuda muito a espalhar o terror por aí. E claro, se inscreve no canal para não perder nenhum conto. Todo dia tem relato novo aqui no canal.